Boa tarde a todos. Vamos iniciar hoje a nossa última reunião do semestre, né? Nós ainda estamos no segundo semestre de 2020, embora estejamos em 2021. Então, nós vamos entrar agora em férias, essa é a nossa última reunião. E no retorno a gente vai discutir os temas que nós vamos continuar tratando para escrever o projeto novo, enfim. Mas esse semestre, apesar de tudo, nós demos conta, né, de continuar com o grupo, mesmo à distância. Hoje, a apresentação vai ser sobre traumatismos e doenças osteometabólicas em répteis, a apresentação do André Lisboa e da Larissa Paganini, certo? E depois a gente vai conversar um pouquinho. Então, pessoal, fiquem à vontade aí para fazer a apresentação de vocês. Boa tarde, então, como foi falado, eu e o André, nós vamos falar sobre os traumatismos e as doenças osteometabólicas em répteis. A grande maioria das enfermidades e dos óbitos em répteis de cativeiro, eles são decorrentes de um manejo incorreto, englobando a alimentação, temperatura, umidade e a luminosidade, né, desse manejo. E muitos desses erros, eles refletem bastante nas questões ósseas desses animais. Um dos itens necessários para esses animais é a radiação ultravioleta do tipo B. Ela é indispensável para quelônios, lagartos e jacarés e ela é benéfica para serpentes. Então, a presença simultânea dessa radiação ultravioleta do tipo B, das provitaminas D e do cálcio, elas são necessárias para uma boa formação óssea e a prevenção das doenças ácido-metabólicas nos répteis. A grande importância dessa radiação é porque ela acarreta na transformação da vitamina D inativa na sua forma ativa no organismo dos animais. E essa vitamina D ativa é quem realiza a absorção do cálcio. E é importante lembrar que os animais que recebem essa radiação através de um vidro, eles só conseguem absorver 10% de toda essa radiação, porque o vidro ele realiza a absorção de 90% dela. Então, pequenos tempos expostos ao sol, no começo da manhã ou no final da tarde, ou mesmo a exposição a algumas lâmpadas específicas, né, com essa radiação, elas são suficientes para a absorção necessária para esses animais. Então, falando um pouquinho da doença osteometabólica. Ela é definida por uma série de patologias que vão afetar a integridade e a função óssea. Ela é associada a várias condições e algumas síndromes clínicas, como, por exemplo, a osteoporose, a osteomalácia, a osteodistrofia fibrosa, o hiperparatiroidismo nutricional secundário, o raquitismo e a hipocalcemia. Então, cada uma dessas condições, elas têm uma causa e refletem em algum ponto diferente, só que todas elas vão levar a uma lesão óssea no animal. Então, a osteoporose é um desequilíbrio entre a formação e a reabsorção óssea, causando um aumento da porosidade no tecido ósseo e reduzindo a massa óssea. A osteomalácia é uma falha na mineralização óssea nos animais já adultos. A osteodistrofia fibrosa é uma acentuada reabsorção óssea, que resulta na diminuição da densidade mineral óssea. O hiperparatiroidismo nutricional secundário, ele se dá pelo excesso de fosfato, em conjunto ou não com a deficiência de cálcio, né, da dieta. O raquitismo é a falha na mineralização dos ossos, resultando em deformidades na cartilagem epifisária, que vai interferir no desenvolvimento do esqueleto desses animais. E a hipocalcemia, ela leva a um aumento da secreção do parato-hormônio, causando um hiperparatiroidismo nutricional secundário. Então, nós não vamos falar especificamente de cada uma delas, vamos falar de uma forma mais geral para não ficar tão grande. O cálcio e o fósforo, eles são de grande importância na nutrição do réptil, para que haja um crescimento desejável e saudável do esqueleto desse animal. E também nos quelônios, pelo enrijecimento da carapaça e do
plastrão. Os animais que eles são alimentados com animais inteiros, eles dificilmente vão desenvolver uma doença osteometabólica. Quando as dietas desses animais elas são ricas em vísceras e músculos desossados, elas podem conter uma proporção de cálcio e fósforo de 1:40. É uma proporção bem desequilibrada e pode resultar na doença osteometabólica. Então, a doença osteometabólica, ela comumente vai decorrer de um consumo insuficiente de cálcio, levando a um desequilíbrio desses níveis de cálcio e fósforo, que deve ser de 2:1, né? E como nos casos anteriores a gente citou que ela chega até a 40, então fica bem desproporcional. Também decorre da deficiência de vitamina D e da falta de exposição à radiação ultravioleta do tipo B. Então, esses fatores eles podem estar isolados ou em conjunto. E como existe cálcio nos cascos e nos ossos dos animais, quando esse animal ele tem uma falta de cálcio, esse mineral ele vai ser lentamente retirado desses locais e vai para o sangue para suprir as necessidades fisiológicas desse animal. Então, as doenças metabólicas, elas podem levar meses a anos para manifestar os sinais clínicos justamente por ter essa reserva orgânica. É importante lembrar que os animais sintomáticos, eles podem ter um nível de cálcio e fósforo normais no sangue, isso não quer dizer que eles não tenham essa doença, e que a dieta normalmente dos répteis cativos, ela precisa ser suplementada para que o animal atinja aquela proporção que nós comentamos de 2 de cálcio para 1 de fósforo. E a hipocalcemia, ela pode ser observada nos estágios terminais da doença e é considerada uma emergência, porque um episódio de hipocalcemia pode ser fatal para esse animal. A doença osteometabólica ela pode se manifestar de duas maneiras. Em animais jovens, que os sinais eles estão relacionados com o sistema ósseo por conta do desenvolvimento, e em animais adultos, que se manifesta mais por sinais secundários à hipocalcemia, como uma paresia ou um tremor muscular. O sinal clínico mais comum, principalmente em iguanas, lagartas e crocodilos, é a incapacidade de levantar o próprio corpo e acabar se arrastando pelo chão. E em casos mais severos, esses animais eles podem ficar impossibilitados de caminhar também. Alguns outros sinais, eles incluem maxilar e mandíbula de borracha, né, advinda da reabsorção óssea, fraqueza, anorexia, letargia, amolecimento do casco, peso e tamanho inferior ao normal para a idade desse animal, descalcificação óssea e fraturas patológicas. Então, particularmente nos quelônios, os sinais clínicos eles vão depender se o desenvolvimento do animal ocorreu antes ou depois da doença osteometabólica, porque se o animal ainda estiver em crescimento, a doença osteometabólica ela vai resultar em anormalidades da carapaça e do plastrão, principalmente. Então, esse animal ele pode ter um crescimento exagerado de bico e unha, como exemplo dessa imagem. Ele pode se tornar anorético e ter a carapaça comprometida e também muito pequena para relação do tamanho desse animal, né? Como no caso. O diagnóstico das doenças osteometabólicas ele vai se basear na história da dieta do animal e nos sinais clínicos, como, por exemplo, algumas fraturas têm um indício de um trauma anterior. Então, também é possível realizar alguns exames complementares, como raio-x dos ossos longos, e vai ser possível observar uma diminuição da opacidade óssea, e os exames bioquímicos, eles podem revelar alterações de AST ou de CK, sugestivo de doença hepática e deficiências de vitamina E e selênio. Aqui tem uma imagem de uma radiografia de um jacaré, mostrando a perda da densidade dos ossos longos, então está menos radiopaco do que deveria. O tratamento vai consistir na correção da dieta, uma exposição à radiação ultravioleta do tipo B, fornecimento da vitamina D e de cálcio, tendo esse fornecimento, ele pode ser feito por via intramuscular ou intracelumática,
de gluconato de cálcio nas condições mais críticas, e sem tratamento, os pacientes com os sinais clínicos da doença osteometabólica, geralmente eles vão a óbito. Então, agora eu vou apresentar sobre a hipervitaminose D em répteis. Então, ela também pode ser conhecida como síndrome da hipercalcemia e vai ser causada por um excesso de vitamina D no organismo do animal. Esse excesso ele pode acontecer, por exemplo, por animais que são alimentados com ração de cães e gatos. Até no artigo que a gente leu, ele cita que alguns veterinários recomendam a utilização dessas rações, porque em alguns aspectos elas suprem a necessidade dos répteis, no caso, mas elas possuem, então, um nível muito elevado de vitamina D, acima do que esses animais precisam, e então, se eles forem alimentados excessivamente com essas rações, eles vão acabar tendo, então, a hipervitaminose. Também exposições excessivas e prolongadas a lâmpadas solares e um excesso de suplementação de vitamina D, e principalmente em iguanas, né, que recebem a vitamina D como suplemento diretamente. Isso vai acabar causando uma mineralização dos tecidos moles, principalmente dos tecidos respiratório, cardiovascular, urogenital e o gastrointestinal. Então, o diagnóstico, os sinais clínicos, eles são inespecíficos, né, letargia e anorexia, mas a gente sabe que isso é algo difícil de identificar muitas vezes em répteis. Então, podem ser realizadas radiografias que vão apresentar calcificação de vasos sanguíneos e de órgãos internos. E em exames de bioquímica sérica, vai ser observada hipercalcemia nos animais. O tratamento, então, ele é realizado com aplicações de calcitonina, que é um hormônio que vai diminuir a absorção de cálcio pelo intestino e aumentar a excreção renal, por via intramuscular, uma vez por semana, durante 2 semanas. Também com fluidoterapia de cloreto de sódio a 0,9% e de Ringer. E uma das prevenções é, sempre que possível, alimentar esses animais com rações especializadas para répteis. Agora a gente vai falar então dos traumatismos dos répteis. É uma das afecções mais comuns na rotina clínica de animais selvagens, principalmente aqueles mantidos em cativeiro, porém também pode acontecer com animais de vida livre, e podem ser ocasionadas, por exemplo, por recintos incorretos, que vão levar os animais a tentativas de fuga, a contenções físicas incorretas, como uma criança vai tentar pegar o animal se agita, acaba caindo, ou mesmo mordida de outros animais, principalmente de cães e gatos. E a gente, então, procurou, assim, na internet, o que a gente encontrou mais material, então, foi pela fratura de casco em quelônios. Então, vai ser esse tópico que a gente vai, então, se aprofundar mais. Então, como a gente falou, né, pode ser por atropelamentos, por mordida de outros animais, quedas, cortadores de grama, no caso de animais que são criados em jardins com gramados. E com as tartarugas marinhas, né, tem algumas particularidades que elas vão ser afetadas, por exemplo, por hélices de barcos ou mesmo por mordida de tubarão. Então, sempre vai ser necessário tratar como uma ferida aberta, devido a um alto risco de contaminação bacteriana secundária. Então, o tratamento sempre vai ter que ser realizado o mais rápido possível. E é recomendado, né, de extrema importância, que se faça radiografia desses animais, para que se avalie, então, né, a extensão dessa lesão, né, em todo o casco, ou mesmo podendo afetar outros ossos. E também é muito importante, né, a radiografia para se avaliar possíveis lesões nos órgãos internos do animal. O tratamento, então, ele consiste no debridamento, né, que é a remoção do tecido necrosado, e a lavagem, então, com solução fisiológica dessa área afetada para retirar células mortas, retirar outras sujidades. Depois, a aplicação de um antimicrobiano tópico, e após isso, então, realizar a cooptação das partes fraturadas, ou seja, posicionar, então, essas partes fraturadas, para que se promova, então, a estabilização. E
é fundamental, né, então, que essa estabilização ela seja correta, para que se, então, a consolidação óssea, ela ocorra de uma forma adequada. Que a gente tem que lembrar, então, que os répteis são animais com metabolismo muito mais lento, né, a gente não está falando de mamíferos, então podem demorar até anos para que essa fratura ela cicatrize, né? Então é bem importante, né, que ele esteja bem estabilizado para que ocorra de maneira adequada. E uma outra técnica que pode ser utilizada são o reparo desse casco, então, né, por meio de placas ortopédicas, de parafusos, de cerclagens, né, ou mesmo o uso de resina epóxi, porém tem que se ter atenção com o uso dessa substância, porque é uma reação que vai fornecer calor, então é necessário que se faça o resfriamento do animal para que não ocorram outras complicações. E agora, então, a gente vai apresentar um relato de caso, né, relacionado com os traumatismos, que é o uso de uma prótese parcial removível de carapaça na reabilitação de jabuti-piranga. Então, esse animal ele estava no CETAS, de responsabilidade do IBAMA, no estado de Sergipe. Era um jabuti-piranga, né, como já foi falado, do Chelonoidis carbonaria, um macho adulto com 3,6 kg. O animal chegou, então, com queimaduras após o incêndio, com um quadro de caquexia, apatia, queimaduras e escoriações por toda a extensão dorsal da carapaça. Ele também acabou tendo perda de placas córneas e ossos costais e marginais. Aqui, então, a gente pode ver na imagem, né, não sei se vai dar para ver muito bem, mas na seta em amarela a gente consegue ver, então, aqui as queimaduras e escoriações. Nas setas brancas, então, a gente pode ver em vários locais que ocorreram perdas de placas córneas e ósseas, a gente pode ver que então, foi uma grande área afetada. E na seta em vermelho, a gente consegue ver que esse animal teve uma amputação do membro torácico esquerdo. O tratamento, então, ele consistiu da fluidoterapia com uma solução fisiológica de cloreto de sódio a 0,9%, por via intracelomática a cada 12 horas durante um período de 3 dias. Depois, a aplicação de meloxicam 2%, que é um anti-inflamatório, e do enrofloxacino, que é um antibiótico de amplo espectro. Então, os dois foram administrados por via intramuscular a cada 24 horas durante um período de 7 dias. A limpeza dessas áreas afetadas, então, foi realizada com clorixidina a 2%, que é um antisséptico, com ação microbiana, por via tópica a cada 24 horas durante 15 dias. Também foi, então, usada uma pomada cicatrizante, Ganadol, associada com aloe vera, a cada 12 horas durante 15 dias. Esse animal, então, ele teve alta após 15 dias de tratamento e ele foi submetido, então, a uma avaliação biomecânica computadorizada de fotogrametria. Então, o que seria isso, né? Eles, então, submeteram esse animal a essa avaliação para que se obtesse, então, a forma, a dimensão e a posição da carapaça, né? Foram utilizados, então, por vários ângulos esse animal, para que se conseguisse essas imagens, que, então, gerou, então, uma imagem em computação gráfica tridimensional. No artigo ele detalha mais, né, mas como a gente não tinha muito tempo, a gente colocou só, então, assim, o principal. Mas, então, esses resultados da fotogrametria foram utilizados para a confecção de uma prótese parcial removível. Aqui, então, a gente tem as imagens gráficas, né, que foi após a avaliação, após a fotogrametria, foi feita, então, essa imagem em computação gráfica. O animal, então, ele foi avaliado durante 30 dias e se observou, então, um aumento na ingestão de alimentos, de água, na interação com os outros jabutis, nas suas atividades de locomoção, de movimentação pelo recinto, inclusive um retorno ao comportamento reprodutivo. Então, a técnica ela se mostrou eficiente, ela reabilitou este animal, proporcionou, então, a proteção dos órgãos internos,
seguindo então esses padrões anatômicos para a espécie em questão. E no artigo ele fala então que nesse caso deu certo, mas que é necessário também mais estudos para que possa ser aplicado também em outros animais. E aqui uma imagem, então, né, do paciente após os cuidados. Então, nós trouxemos também um relato de caso de uma pneumonia associada à hipovitaminose A e a síndrome osteometabólica também em um jabuticiranga. Então, chegou ao hospital veterinário um jabuticiranga de sexo indefinido, pesando 62 gramas, com 6 meses de idade. O paciente veio com um histórico de dificuldade de comer e um edema na região dos olhos associado a uma secreção ocular. O tutor relatou que ele vivia em um ambiente com serragem, em uma toca de papelão e tinha acesso ao sol, só que tinha um bloqueio de um vidro para esse acesso. A gente já comentou que é prejudicial. Então, o jabuti ele diariamente se alimentava de alface, almeirão, morango, tomate, uma ração comercial para jabuti, ovos e carne moída uma vez por semana. Então, no exame clínico, o animal ele apresentava apatia, blefarite bilateral, uma disequidise generalizada e uma desidratação. A suspeita foi de alguma enfermidade no sistema respiratório, como uma pneumonia, um corpo estranho ou uma neoplasia, associada a uma deficiência de vitaminas e de minerais. Foi solicitada uma radiografia nas projeções crânio-caudal, látero-lateral e ventro-dorsal. Então, a partir do exame radiográfico, confirmou-se a suspeita de pneumonia, pois nessa radiografia em projeção crânio-caudal foi observado o aumento da opacidade do campo pulmonar dos dois lados. E nas projeções látero-lateral e ventro-dorsal, observou-se que esse animal ele tinha uma diminuição da opacidade óssea, confirmando, então, a suspeita da síndrome osteometabólica. Então, após o diagnóstico confirmado, foi escolhido iniciar o tratamento nesse animal com fluidoterapia, com solução de Ringer lactato, adicionando vitamina A e cálcio. Essa aplicação foi realizada no membro torácico, como mostra essa imagem. Era um animal ainda bem pequeno. Então, para a continuação do tratamento em domicílio, foi prescrita a nebulização com tilosina 2 vezes ao dia durante 21 dias, que é um antibiótico. Também de enrofloxacina 2 vezes ao dia durante 10 dias. E foi recomendado mudanças no ambiente do animal. Foi prescrito fornecimento de uma fonte de aquecimento com lâmpada de cerâmica e acesso à área com sol, agora sem o obstáculo de vidro. Também foram aconselhadas algumas mudanças na alimentação, sugerindo a troca da ração, a troca da marca da ração comercial, com fornecimento de 3 vezes na semana, carne branca, como frango, suíno ou peixe, ovos cozidos 2 vezes na semana, frutas e folhas verdes escuras, como espinafre, couve, agrião, almeirão, rúcula e alguns legumes crus, e o consumo de alface, abacate e carambola foi proibido para esse animal. Para essa primeira consulta, foram realizadas mais 3 consultas, aqui tem uma linha do tempo dela, quase um mês de diferença entre elas, entre a primeira e a última. Na primeira foi realizado o que nós já comentamos, anamnese, fluido, e aí quando o animal ele voltou para a segunda consulta, ele apresentava uma piora do quadro, e aí foi observado que o tutor ele não estava administrando as medicações de forma correta. Então o veterinário ele reforçou a importância da administração correta e resolveu fazer no hospital novamente a fluidoterapia com o Ringer lactato, vitaminas A e do complexo B. E como o tutor ele não conseguia fazer as medicações, ele optou por levar esse animal 2 vezes ao dia até o veterinário para realizar a aplicação do antibiótico. Então, na terceira consulta, o animal já apresentava uma melhora do quadro, ele se adaptou muito bem à nova dieta e foram realizadas as mudanças no ambiente também, e o acesso ao sol ele foi fornecido para esse animal. Então, aqui a enrofloxacina foi fornecida da primeira até o meio, entre a segunda e a terceira consulta, e tilosina até a terceira consulta.
E aí, quando esse animal voltou para a quarta consulta, verificou que ele tinha apresentado uma melhora significativa, já estava se alimentando melhor e de forma variada, estava tomando sol e dormindo dentro do ninho, com a lâmpada de cerâmica ligada. Então, optou-se por aplicar novamente o Anitil, que funciona como um protetor hepático, e fazer novamente a fluidoterapia. E após esse último tratamento, quase um mês depois da primeira consulta, foi dada a resolução do quadro e alta do paciente. Então, a vitamina A, ela foi administrada porque o paciente apresentava sinais de carência, como a blefarite, né, que é a inflamação da pálpebra nos dois olhos, uma dificuldade respiratória. Também optou-se pela aplicação do cálcio, porque o animal ele apresentava uma insuficiência, e quando os jabutis eles estão em idade juvenil, eles necessitam de um aporte maior de cálcio e fósforo, porque é o período que os cascos eles estão crescendo mais rapidamente. Então, como o paciente desse atendimento ele possuía apenas 6 meses de idade, essa falta de cálcio poderia gerar danos estruturais irreversíveis. E não foi o caso desse relato, mas é um erro bastante comum, como o André citou, o fornecimento excessivo da ração de cães, que é rica em proteína animal, gordura e outros nutrientes que são excessivos para uma espécie onívora. E nesse caso, a ração ela foi substituída somente à marca, porque era uma ração de baixa qualidade que esse animal estava consumindo. Então, foi só trocada por uma mais apropriada. Então, nós queríamos trazer mais algumas coisas, só que ia ficar bem extenso. Então, por enquanto, é isso que a gente queria trazer. Obrigada. Olá, muito bom, gente. Tava muito bom, muito bem feito os slides de vocês, tá? A linha de raciocínio, muito legal. Os dois casos que vocês trouxeram também. Então, iniciar aí parabenizando, né? Aí eu queria perguntar para vocês se vocês já viram para vender em pet shop umas pedrinhas de cálcio em formato de tartaruga como suplemento. O André ele falou que sim. Gente, vocês acham que é um bom suplemento de cálcio você colocar uma pedrinha de cálcio que vai liberando cálcio? O que vocês acham, assim, pensando na... Podem ligar o microfone. Fala aí, Larissa. É que você não vai ter um controle, né, de quanto que esse animal está ingerindo, se aquilo ali vai ser suficiente para ele, se ele realmente está precisando naquele momento. E outra, né? O negócio tá diluído na água, né? Qual é a proporção de cálcio que tá ali, né? Quanto daquilo o animal vai ingerir realmente, né? Então, é caro e não faz efeito nenhum, tá, gente? Então, eu não recomendo utilização e gastar dinheiro com isso, tá? Uma outra coisa que eu lembrei aqui foi das lâmpadas específicas que a Larissa, inclusive, citou, né? Para que os animais tenham acesso à radiação solar. Então, existem lâmpadas no mercado, geralmente importadas, que imitam a radiação solar na mesma quantidade e mesmo tipo de raio. Elas são bem comuns em loja de aquarismo, mas eu já vou avisando, elas são bastante caras, tá? Então, é muito bom para quem realmente não tem como expor o animal ao sol, não tem essa possibilidade, então a pessoa vai adquirir uma lâmpada, mas o ideal mesmo é que o animal tenha acesso ao sol, só tem que cuidar com duas coisas: cuidar com queimadura, principalmente com serpente e com lagartos, porque isso, André, tem prazo de validade, depois de um tempo tem que trocar, né? Por mais que ela ainda emita luz, não é a mesma luz, né? E tem que cuidar, na verdade, com lagartos e serpentes que eles vão se aproximando da luz, porque eles têm essa necessidade de calor, né? Eles são atraídos pelo calor, então eles vão chegando mais perto e vão se adaptando até a hora que eles encostam na lâmpada e ficam encostados, se queimam e perdem pedaços enormes de pele. São situações, assim, bem difíceis. Eu já vi algumas, em livro tem várias,
Então, geralmente a gente tem que botar a lâmpada em algum lugar do recinto que o animal não alcance, tá? Ou proteger com uma gradezinha de alguma forma. Então, é uma dica aí que pode ser feito para quem não tem condições, né? Ou só tem luz do sol através de vidro. Alguma dúvida aí, pessoal? Alguém do grupo tem dúvidas para o pessoal da equipe responder? Prof, e essa questão da iluminação, inclusive com a iluminação solar, porque eu já vi caso de gente colocar, por exemplo, uma tartaruga para pegar sol e esquecer. E, tipo, o filhote acaba morrendo por causa do calor. De, né, a pessoa esquecer a água, esquentar e o animal acaba morrendo. Então, assim, recinto de répteis tem uma regra para dar certo. A gente tem que ter, até estava escrito aqui para eu não esquecer de falar para vocês, que o recinto sempre tem que ter um gradiente de temperatura e luminosidade. Então, se você tem uma lâmpada quente do lado, por exemplo, vamos imaginar que é um cágado, né? Um animal que fica meio dentro da água, meio fora da água. Se a gente tem uma lâmpada quente imitando o sol num canto do terrário, a água não pode estar muito quente. Se a gente não tem essa lâmpada e leva o animal para o sol de tempos em tempos, a gente tem que ter a água mais aquecida para, se ele se esquentar demais na água, ele sair e se resfriar fora. Então, é muito importante ter o gradiente para que o animal possa fazer a sua própria regulação térmica. E se for levar o animal para o sol, né, André? Deixar o animal numa região onde ele possa escolher estar no sol ou estar na sombra, conforme a sua necessidade, né? E jamais deixar uma lâmina de água pequena no sol por muito tempo, porque ela vai esquentar e vai esquentar muito. Então, isso é bom, para a gente pode parecer óbvio, mas quando vocês forem conversar com o cliente, né, com o tutor dos animais, é bom deixar isso muito claro. A Ellen escreveu aqui no chat. Eu tenho uma dúvida, mas é uma situação pessoal. Se quiserem responder depois que parar a gravação, não tem problema. Vocês falaram sobre hipervitaminose D, que pode acontecer quando se oferece ração de cachorro-gato ao invés de ração própria. Isso acontece com cágados? Porque recentemente eu decidi oferecer uma mistura de ração de gato com aquela ração Reptolife para os meus 2 cágados e agora fiquei preocupada. Então, Ellen, eu até vou passar depois a palavra para o pessoal que fez essa pesquisa, mas eu te entendo. As rações, elas são muito caras, né? E eu tenho um cágado de 23 anos na casa da minha mãe, né? Que minha mãe que cuida e tal. E eu tenho há muitos anos. E essa minha traquemes, ela vive com ração de gato durante toda a vida adulta dela, assim, na fase de crescimento maior, quando ela era pequenininha, ela comia ração para répteis. E depois a gente passou para ração de gato, porque realmente, assim, a ração importada era muito cara. Eu não sei como é que tá agora no mercado. Mas realmente, assim, ela nunca teve nenhum problema de saúde, nem de hipovitaminose A, nem nenhuma sintomatologia clínica de hipovitaminose D. Mas eu fiquei curiosa para fazer uma radiografia dela. E eu queria saber, acho que foi o André que estudou sobre isso, né? Mais detalhes do que você estudou. Então, prof, no artigo ele fala assim, né, que os veterinários indicam as rações e que elas têm, em vários aspectos, é adequado, né, a composição nutricional dela. Mas ele fala que tem esses níveis elevados de vitamina D, mas eu acredito que seria provavelmente não só o fato de oferecer a ração de gato ou cachorro para o animal, né? Mas provavelmente teria que ter um cuidado maior, porque talvez um pouco acima, exceder um pouco o nível de ração, pode ser que daí já acabaria levando a hipervitaminose D. Eu acho que talvez só que ali ele não aprofunda tanto, né? Ele só comenta. Mas eu acredito que oferecer a ração em um nível não tão alto vai suprir a necessidade e não vai exceder, sabe? A gente tem que cuidar com a quantidade também, né, André? Minha tartaruga já ficou obesa. E a gente tem que cuidar com a quantidade, porque são rações hipercalóricas, né?
Eu, por exemplo, utilizo ração de gato filhote, que ela é mais proteica, porque tartaruga tem uma necessidade proteica alta, né? Os cágados, enfim. Então, a gente poderia, inclusive, propor no grupo da gente fazer um estudo, né, dessas necessidades nutricionais dos cágados mais comuns, como as traquemes, e dar uma olhada nas rações para a gente, ou procurar mais artigos aí para ver se a gente encontra alguma coisa, né? A Ellen Sim. colocou, fala, André, pode falar. Não, é que tem muitos manuais, assim, de alimentação de répteis que eles colocam essa ração de gato, principalmente, né, para esses Uhum, animais. E tem essa questão que a gente citou da vitamina D. Eles comentam também que tem muita proteína animal, gordura e alguns outros nutrientes também, porque eles são onívoros, né, em comparação com cães e gatos. uhum, Então, eles citam para. É muito recomendado, porque realmente acho que é mais de R$ 100 um quilo de ração específica para esses animais. Então, eles falam só para tomar cuidado e acompanhar, para, se necessário, realizar a suplementação uhum. e ou o tratamento correto, né? Traquemes, na verdade, ela é bem carnívora, mas assim, se você colocar vegetal boiando, muitas vezes elas comem frutas, né? Então, assim, eu acredito que a ração ela pode entrar como parte da alimentação e a gente fazer um mix ali de outras ofertas também, né? Cuidando também com essa questão do peso, porque tartaruga obesa, coitada, nem cabe dentro do casco direito, né? Bem complicado. Aí a Ellen até perguntou se tem algum jeito de compensar o excesso de vitamina D na dieta. Depende da quantidade de vitamina D, né, que está se oferecendo, Ellen. Mas eu acho que a gente poderia, de repente, fazer um levantamento bibliográfico aí, propor para o próximo semestre, fazer um estudo mais aprofundado disso, se vocês tiverem interesse. O prof, inclusive, o artigo, ele fala sempre que possível oferecer as rações especializadas, né? Mas ele já deixa em aberto, realmente, porque pela questão que na prática muitas vezes não tem como oferecer a ração específica, né? Aí ele fala quando possível, né? Ah, sim. Para animais selvagens aqui no Brasil, a gente tem muita coisa para ave e para roedor hoje em dia, né? Para réptil, até porque não é um pet muito comum e eu espero que não passe a ser também. A gente não tem muita coisa comercial, assim, né? Mas é uma coisa a se pensar da gente fazer esse estudo mesmo. Vocês tinham falado ali que sempre que possível, né, alimentar os animais com animais inteiros, principalmente os carnívoros, né? Porque a gente tem aí, no caso dos alimentos desossados, uma redução do cálcio. E aí a gente tem que pensar em outra coisa também. Além disso, lembrar da alimentação congelada, porque quando a gente está falando, por exemplo, de serpente, algumas serpentes só vão se alimentar de presas vivas. Outras se adaptam a rato congelado e aquecido, por exemplo. Só que o alimento congelado ele tem uma perda de vitaminas que são oxidadas, né? Então, nesse caso, a gente precisa fazer a suplementação de qualquer forma. O André escreveu ali. Professor, agora eu fiquei com uma dúvida. Excesso de vegetais para traquemes pode ser prejudicial? Talvez pela ingestão da fibra vegetal? Olha, André, eu nunca vi uma traquemes comer vegetal demais até ficar doente, porque elas têm uma preferência por proteína animal, né? Mas eu acho que uma quantidade de fibras na alimentação delas pode ser bem, bem bom, assim, para a saúde intestinal delas. E eu acho que elas se regulam muito bem com relação a isso, até pela preferência que elas têm. A única vez que eu vi a minha traquemes comer vegetal até que eu achei demais, assim, mas ela não passou mal, foi uma vez que eu levei alface d'água, dessas que a gente tem lá na Lagoa da Aquicultura, sabe? Coloquei um monte de alface d'água lá na caixa d'água dela e ela comeu tudo, assim, em um dia. Adorou alface d'água. Mas geralmente elas não são, assim, muito vorazes. A Ellen falando que as dela não comem vegetal nenhum, que elas nem ligam. Geralmente elas não ligam mesmo. O André colocou ali, ó, que ele tem alface d'água, aguapé, lentilha d'água e oferece para elas. Ó, uma boa ideia, Ellen, de repente, para você encontrar aí.
Mas eu acho, assim, André, que elas se autorregulam muito bem nessa questão, tá? Acho que não teria problemas, assim. A gente pode suplementar também com insetos. Elas gostam muito de comer grilo, de comer minhoca, de comer tenébrio. Muitas vezes a gente pode fazer suplementação vitamínica, injetando vitamina dentro do tenébrio, elas comem, tá? Então tem vários manejos alimentares aí que a gente pode adicionar, né? Para reduzir a quantidade de ração de gato, por exemplo, e oferecer outras coisas. As suas tartarugas são pequenas, Ellen? Ela falou que as tartarugas são enjoadas para comer. Qual é o tamanho delas, mais ou menos? Porque os filhotes, eles são enjoados, bem chatos para comer. E no inverno, no frio, todas elas comem menos ou quase não comem, tá, gente? Então, a quantidade de alimentação está ligada à temperatura do ambiente desses animais. E aí, quando a pessoa mora em ambientes muito frios e não faz o aquecimento, né? Não proporciona aquecimento, esses animais eles ficam muito tempo realmente com metabolismo baixo, baixa imunidade, então não é muito interessante. Mas aqui em Joinville, por exemplo, a minha tartaruga vive super bem sem aumento de temperatura da água. Isso, é bem isso, ó, 12 centímetros são tartarugas pequenas ainda, então elas são um pouco mais carnívoras, até porque elas têm necessidade de proteína para crescimento, tá, Ellen? Elas são mais chatas para comer, eu lembro da minha quando ela era menor. Depois isso vai melhorando, elas são mais seletivas. Né, o André colocou ali que ele já leu que as mais jovens possuem hábitos mais carnívoros que as adultas. E isso é uma verdade para vários répteis, inclusive para iguanas, para teius, né? Porque quando eles têm uma necessidade de crescimento, eles vão preferir comer mais proteína. Fiquei com uma dúvida lá. A Lari falou que não pode oferecer carambola e abacate. Foi citado por quê? No artigo ele não comentou, mas eu acredito que seja talvez carambola por lesão renal e abacate por alta taxa de gordura. Não Foi tenho o que eu certeza. fiquei imaginando, que a carambola não pode dar para cachorro também, né? E de repente eles davam carambola e daí o veterinário deve ter pedido para parar, né? Sim, pediu para parar com alface também, né? Mas alface é uma coisa que só a gente que come alface, né? Porque para nenhum outro animal faz bem, né? Não tem muito nutriente, só fibra mesmo. O André botou ali, ó, abacate eu já li que pode ser tóxico. O abacate, talvez semente. O que a gente vê muito em fruta, por exemplo, é que algumas sementes têm cianeto, né? Mas assim, o abacate teria que saber melhor. Se alguém depois pesquisar, manda lá no grupo, tá? Prof, tem um site que eu uso para pesquisar sobre a alimentação das tartarugas, né? Mas é um site em inglês, mas aí ele, às vezes ele traz, mas assim, tem muita coisa que ele compara com outras espécies, porque às vezes não tem específico para répteis, né? Uhum. Aí aqui ele diz que o abacate, ele tem, deixa eu ver aqui, persina, eu acho que é algum tipo de substância que seria tóxica para diferentes espécies de animais. Mas, no caso, ele não tem específico para répteis, mas ele considera que como pode ser tóxico para outros animais, seria recomendado, então, não dar para os répteis, sabe? Já que a Mas gente não sabe, melhor não dar, né? tem bastante coisa que ele faz isso, ele traz informações sobre outras espécies e daí compara, então se a outra espécie é tóxica, melhor evitar, né? Uhum. Mas eu vou ver se eu encontro alguma coisa mais aprofundada, que esse site, assim, ele é bem interessante, né? Mas ele não traz, assim, ele dá a explicação, mas não traz, assim, uma fonte científica, uma bibliografia mesmo, assim, né? Uma referência, né? Mas eu acho bem interessante, assim, porque eu sempre estou pesquisando para tentar variar o cardápio, né? Que eu acho que isso é uma coisa muito importante também na dieta, né? Independente da ração, da planta, ou enfim, de estar sempre variando, né? Então eu procuro. O ruim é que é um site britânico, então tem muita coisa que eles trazem ali que não se aplica à nossa realidade, e tem muita coisa da nossa realidade que não vai ter lá, né? Porque é diferente. E também ele é mais focado em espécies de tartarugas terrestres da Europa, que são de hábitos bem mais herbívoros, né? Tipo, as nossas são
mais onívoras e frugívoras, tipo os jabutis daqui, né? E lá eles pegam bem espécies forrageiras, assim. A Aí gente muda bastante a dieta. verdade, né, que a literatura gringa, ela não traz muito a nossa realidade, né, enfim, mas a gente, mais uma vez, a gente pode compartilhar conhecimento aí conforme for estudando, né, tem que cuidar bastante porque site é que nem papel, né, aceita qualquer coisa, agora, como vocês serão médicos veterinários, estarão prescrevendo, sempre utilizem referência bibliográfica confiável para trabalhar, né, gente, para a gente não ter problemas, certo? Mais alguma dúvida, pessoal? Então, eu gostaria de encerrar agradecendo a apresentação da Larissa e do André, agradecendo a participação de todos, desejando a vocês ótimas férias, né? Finalmente estamos acabando 2020 e pedir para que vocês se cuidem muito. Nós estamos num momento muito sensível da pandemia, muito perigoso, né? Mesmo para pessoas jovens. Essa nova cepa, ela está causando problemas também em pessoas mais jovens. Então, cuidem-se, vamos nos cuidar para que a gente esteja bem até o momento de ser vacinado, tá bom? Um grande abraço e bom descanso.